Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Por aqui o pastor Clodoaldo em mais uma das nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo, onde a gente faz um resumo do capítulo da Bíblia e também assim oramos ao Senhor em cima de uma mensagem a qual o Senhor tem nos dado, também orando pelas nossas dificuldades do dia a dia, na nossa corrente de oração. Fique com a gente aí pelas redes sociais, compartilhe, desde já eu te peço esse vídeo e chame mais e mais pessoas para fazerem parte da nossa corrente de oração. O tema da nossa devocional de hoje será o seguinte: tudo conforme te for mostrado. Nos diz a palavra do Senhor no texto de Êxodo, capítulo 26, versículo 30, o seguinte: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Muito bem, meus irmãos, o Senhor Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai, ou Monte Horebe, e queria que o povo subisse até ele. Mas o povo ficou apavorado quando viu a manifestação do Senhor nosso Deus. Então pediram a Moisés que ele sim, Moisés, fosse ao monte, conversasse com Deus, e então Moisés viesse falar com eles o que o Senhor lhe havia revelado. Mas o Senhor, ele não queria ficar apenas no monte, longe do seu povo. Então o Senhor resolveu mostrar a Moisés uma tenda, um tabernáculo, para que Moisés pudesse fazer e o Senhor viria habitar no meio do seu povo e ali sim Deus iria se manifestar dentro deste tabernáculo. Esse tabernáculo, irmãos, era uma tipologia, uma representação do próprio Cristo, sim, do nosso Senhor Jesus, que seria, Jesus, ele seria e é a presença de Deus no meio do seu povo. Um dos nomes de Jesus era Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Nós sabemos que muitas coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram sombras ou modelos do que haveria de acontecer no Novo Testamento. O que podemos aprender neste capítulo é que em tudo havia um simbolismo nesse tabernáculo. As cortinas, o couro do cordeiro, as bases de prata, os grampos de bronze e de ouro, enfim, tudo iria remeter à salvação, à redenção, ao perdão que Jesus Cristo haveria de fazer com o seu povo. Claro que o povo naquela época não sabia disso, mas o Senhor nosso Deus já estava revelando ali o que ele iria fazer mais ou menos 1500 anos depois com a vinda do seu filho Jesus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E espanta-nos, meus irmãos, os detalhes que o Senhor revelou a Moisés do tabernáculo, mas todos esses detalhes deveriam ser respeitados. E nos espanta mais ainda em pensar onde que o povo conseguiria tudo aquilo que o Senhor estava pedindo para construir esse tabernáculo, mesmo estando em um deserto, fugindo do Egito, onde haviam sido escravos. Mas a verdade é que quando o povo saiu do Egito, eu já disse isso para você na devocional anterior, as mulheres deram a eles tudo o que eles pediram, inclusive ouro, prata, bronze e outras joias e outros panos finos. E tudo isso tinha um propósito, o propósito de ofertar ao Senhor para a construção do tabernáculo. Então nós aprendemos aqui que Deus não nos dá nada sem que haja um grande propósito. Aprenda isso na sua vida, tudo que você tem, a sua família, o seu trabalho, os seus recursos, tudo isso daí tem um propósito na sua vida diante de Deus. E outra coisa importante que podemos aprender é a gente fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer da maneira que Ele mandar. E não ficar assim inventando outros afazeres que Ele não nos pediu para a gente fazer. A ordem do Senhor para Moisés foi muito clara e muito forte. Faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado. Então, nós não podemos ficar fazendo as coisas do nosso jeito. Precisamos pedir orientação ao Senhor, pedir direção, pedir sabedoria, pedir inteligência, buscar conhecimento e fazer tudo conforme o Senhor quer que façamos. Eu digo a você, assim, um exemplo próprio meu, é um testemunho meu, sabe, meus irmãos? Por muitas vezes eu fiz coisas, até coisas boas, até coisas
para a igreja, para pessoas, mas que não tinha sido Deus que tinha mandado. E aí a gente acaba não colhendo os devidos frutos, ou às vezes tendo insucessos. E é como se o Senhor falasse, mas eu não te pedi para fazer isso. A gente às vezes entra na frente de Deus, né? E nós sabemos, a realidade é que Deus tem o prazer de nos mostrar o caminho, de nos mostrar a direção, de nos mostrar a vontade dele para nós. O problema é que nós não temos paciência de esperar ou de orarmos contando com a vontade de Deus. E daí, sabe o que acontece? A gente mete a cara para fazer as coisas e na maioria das vezes dá tudo errado e traz muita dor, muito sofrimento, no mínimo traz frustração para nós. Então, vamos pedir orientação ao Senhor. Antes de nós fazermos as coisas importantes na nossa vida, vamos dobrar os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. Vamos pedir a Ele revelação de como fazer, de como conseguir recursos, de como levar, o Senhor nos levar ao melhor lugar, ao melhor emprego, de Deus nos dar a melhor pessoa para a gente casar. Né? Como isso é importante para você que ainda é solteiro e está precisando, peça a Deus um esposo, peça a Deus uma esposa. Não pede a Deus, Senhor, me dá um namorado. Não, pede a Deus, Senhor, eu quero uma boa esposa, eu quero um bom esposo. Né? Senhor, eu quero um filho segundo o teu coração. Tudo isso é importante a gente pedir ao Senhor. Então, peça essa direção ao Senhor. Muitas das devocionais que a gente tem feito aqui têm nos levado para esse rumo de pedirmos direção ao Senhor. E eu quero agora orar pela sua vida para você ter força, para você ter sabedoria em fazer tudo conforme Deus está te mostrando. Amém? Depois fique com a gente que a gente vai estar orando naquela corrente de oração, orando aí pela nossa vida, no nosso dia a dia. Oremos então. Nosso Deus, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, entregamos a Ti, ó Pai, a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração, porque, ó Deus, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Meu Pai, sabemos que temos muitos afazeres na nossa vida, tem tanta coisa para a gente fazer, Pai. Cuidar da família, ter um emprego, as nossas tarefas diárias, meu Pai, os nossos sonhos, os nossos projetos, a compra de uma casa, o casamento, quem sabe, Senhor, essa pessoa querendo ser mãe, ser pai. Deus, dá a devida direção, do devido tempo, da melhor hora para a vida do seu filho e da sua filha, para que, ó Deus, nós possamos buscar assim direção na presença do Senhor e a sabedoria para fazer tudo conforme o Senhor nos mostrar. Mostra-nos o caminho, dá-nos a direção, dá-nos entendimento e sabedoria vindos da parte do Senhor. Nós oramos nessa manhã. Não nos permita, Deus, ficar fazendo as coisas a esmo, fazendo as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, e depois, Deus, isso vai nos causar dores, vai nos causar sofrimentos, vai nos causar frustrações, insucessos, que podem, ó Deus, atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Jesus amado, bendito seja o Senhor por tudo. E eu quero nesta hora também me juntar ao meu irmão e à minha irmã na nossa corrente de fé e de oração que fazemos todas as manhãs aqui. Obrigado por cada pessoa que tem entrado nessa corrente, que tem orado com a gente, Pai. Pessoas reagindo, pedindo oração. Eu ministro a paz do Senhor a cada um dos corações, meu Pai. Peço ao Senhor, Deus de milagres, Deus que pode tudo. O Senhor tem poder para abrir o mar, para derrubar muralhas, para mover as montanhas, para aquietar os ventos e as tempestades. E eu te peço, faça isso na vida dessa pessoa, meu Pai. Eu sei que talvez ela está colhendo situações do que ela deixou de fazer, deixou de cumprir o que o Senhor mandou, mas, meu Pai, intervenha com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu favor e ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, cure o doente, levante o oprimido, o abatido. Deus, repreende as correntes, as amarras que estão, ó Deus, atrapalhando este chefe de família, esse marido ou essa esposa ou esse filho que caiu nas drogas. Jesus, liberta ele, Jesus. Jesus, o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e nós pedimos essas bênçãos do Senhor
Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa vida cristã, Pai, na nossa caminhada com o Senhor. Nos ajude, é a nossa oração, juntamente com todos os irmãos aí nessa corrente de fé das nossas devocionais todas as manhãs. Bendito seja o Senhor, para todos sempre nós oramos. Amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Amém, meu irmão. Que bom, que prazer estarmos juntos aí. Eu sou o pastor Clodoaldo, todos os dias estamos aí nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Peço a você que compartilhe essa mensagem aí pelo YouTube, Facebook e Instagram também. Se inscreva no nosso canal lá, dê aquele joinha, aquela força, para a gente continuar pregando assim a bendita palavra do Senhor. Tá legal? Um grande, um forte abraço para você. Deus te abençoe. Tenha um lindo e maravilhoso dia na presença do Senhor. E eu desejo a você a paz dele, a paz de Jesus.